E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom pessoal, então dando continuidade à aula passada, hoje a gente fala um pouquinho sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, beleza? E é importante sempre, assim como eu sempre venho falando para vocês, a gente lembrar dos prefixos de tudo que a gente tem visto na química orgânica, beleza? Então por isso, né, como sempre a gente vai começar a aula aqui com uma breve revisãozinha da aula passada, né? Onde a gente falou um pouquinho sobre os alcanos, né, que são moléculas orgânicas, são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono, e aí eles vão ter na sua nomenclatura o prefixo, aquele lá, met, et, prop, but, blá 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 blá, mais o sufixo ano, né? Os alquenos, eles apresentam ligações duplas entre os átomos de carbono, e aí a gente vai utilizar o prefixo mais o sufixo eno para dar a sua nomenclatura. Beleza? E os alquinos apresentam ligações triplas entre os átomos de carbono, e aí a gente vai utilizar o prefixo mais o sufixo ino, tá bom? Para os alcanos ramificados, a gente vai ter que seguir algumas sequências para dar a nomenclatura da sua cadeia, tá bom? Então, o primeiro passo é identificar a cadeia principal, que é a que tem o maior número de carbonos. O segundo passo, enumerar os átomos de carbono sempre pelo mais próximo da ramificação, tá? Terceiro passo, identificar os radicais, e aí a gente vai dar a nomenclatura desses radicais com o prefixo mais o sufixo -il, tá? Então, quarto passo, dar o nome para os radicais, e o quinto passo, nomear a cadeia principal. Vamos lá fazer um exemplo aqui, ó. A gente vai ter que encontrar a cadeia principal, né? Primeira coisa, ele é um hidrocarboneto ramificado, né? Por que ramificado? Porque ele tem 3 extremidades, né? E a cadeia principal vai ser o que tem o maior número de carbonos. Então, a que tem o maior número de carbonos, a gente pode verificar que vai ser essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar dessa extremidade até essa extremidade, eu tenho 5 átomos de carbono, né? Se eu contar dessa extremidade até essa, eu tenho 4. Ó. 1, 2, 3, 4. E se eu contar dessa extremidade até essa, eu tenho 4 também. Então, aqui tem o maior número de carbonos essa cadeia do meio ali, né? Essa cadeia principal, tá? Então, vamos lá. Achamos a cadeia principal, beleza? Então, ok. Encontramos a cadeia principal. O segundo passo é enumerar, e eu sempre vou enumerar pelo mais próximo da ramificação, tá bom? A ramificação ela é essa daqui, beleza? Essa daqui é a ramificação, tem um carbono só. Se eu começar a enumerar por aqui, essa ramificação estará no carbono 3. Se eu enumerar por aqui, né, da direita para a esquerda, ele também vai estar no carbono 3, então tanto faz, né? Essa ramificação aqui está no carbono 3, beleza? Então, essa ramificação aqui, ela é um metil. Por que um metil? Porque ele tem um carbono só, né? E ele está fora da cadeia principal. Se ele está fora da cadeia principal, ele é um radical. Então, ele é um radical com um carbono, certo? Se ele é um radical com um carbono prefixo é met, e os radicais a gente sempre termina a sua nomenclatura com 1000. Então, no terceiro carbono, eu tenho um radical metil. Então, 3-metil, e aí eu vou para o nome da cadeia principal, né? 1, 2, 3, 4, 5, pent, somente ligações simples entre os átomos de carbono, pentano. Belezura? Bora lá então continuar. Então aqui, ó, se eu pegar essa cadeia, né? Se eu pegar essa cadeia aqui, dessa ponta até essa ponta, eu vou ter uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, né? Então, 7 carbonos dessas extremidades. Se eu pegar dessa extremidade até essa, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, né? Já está perdendo. Dessa até essa, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, gente, a gente percebe que tanto essa cadeia aqui, contando dessa ponta até essa ponta, quanto dessa ponta até essa ponta, dá 7. Então, a gente vai ter que grifar aqui, né? Ó, vamos lá, vamos grifar. Vamos, Brasil. Porra, toda vez que eu preciso, essa merda não funciona. Opa, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa vai ser a cadeia principal, beleza? Agora veja bem.
Segundo passo é enumerar, né? Se eu enumerar essa cadeia aqui pela, pela direita, pela esquerda, aliás, essa ramificação vai estar no carbono 3. Se eu enumerar da direita para a esquerda, ela vai estar no carbono 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, eu vou numerar sempre pelo mais próximo da ramificação. Então, no caso aqui, eu tenho uma ramificação com 2 carbonos, ó. 2 carbonos, esse e esse, certo? Então, no carbono 3, eu tenho uma ramificação com 2 carbonos, então o prefixo é et, e todo radical termina em il. Tudo que está fora da cadeia termina em il. Então, aqui eu tenho um 3-etil, né? Então, aqui, ó, já acabou a nomenclatura do radical. Agora tem que dar nome para a cadeia principal. A cadeia principal tem 7 carbonos, hept, somente ligações simples entre eles, então eu tenho um heptano, beleza? Segundo exemplo. Esse segundo exemplo aqui, deixa eu só voltar para o nosso marca-texto. Voltei. Então, olha só. Esse segundo exemplo, a gente tem 4 pontas, né? Tem 1, 2, 3, 4 extremidades. Obviamente, isso aqui já dá para perceber que a cadeia com mais carbonos seria essa daqui, né, pessoal? Ó, olha só. Essa aqui é a que vai ter o maior número de carbonos, ó. Se eu contar dessa ponta até essa. Tá na cara, né, galera? Não precisa nem ser muito espertão para perceber isso aí, tá bom? Então, olha só. Eu tenho 2 radicais aqui, né? Eu tenho esse radical e esse radical, certo? Beleza. Então, o segundo passo é enumerar. Se eu começar a enumerar da esquerda para a direita, o primeiro radical vai estar no carbono 1, 2, 3, 4, né? Esse aqui seria o carbono 4, essa primeira ramificação. Se eu contar da direita para a esquerda, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, obviamente, eu vou ter que enumerar da esquerda para a direita. Então, 4, aqui é o carbono 4 e aqui vai ser o carbono 6, né? Onde estão as ramificações. Beleza? Então, ó, percebam que a ramificação que tem no carbono 4 e a ramificação que tem no carbono 6 são iguais, né? Essa ramificação aqui tem um carbono só. Essa aqui também tem um carbono só. Beleza? Até colocar aqui o laser. Calma aí. Opa, Brasil. Calma aí, vamos lá. Aqui o laser, ó. Aqui tem um carbono só, aqui tem um carbono só, né? Então, no carbono 4 e no 6 eu tenho radicais metil, né? Por que metil? Porque um carbono tem prefixo met e tudo que está fora da cadeia é terminação il. Então, como que eu vou dar a nomenclatura disso daqui? Vou colocar o seguinte, 4,6 dimetil, tá bom? 4,6 dimetil. Por que dimetil, professor? Não entendi. Porque eu tenho 2 radicais metil. Ah, professor, sério, é só olhar ali, tá do seu lado, tá bom? E esses 2 radicais metil estão no carbono 4 e 6. Acabei, já dei a nomenclatura para tudo que está fora da cadeia principal e agora eu vou para a cadeia principal. A cadeia principal tem 10 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dec, né? Somente ligações simples entre eles, decano. Beleza? Bora então continuar a nossa brincadeira para o nosso terceiro exemplo. Ó, aqui, qual vai ser a cadeia principal? Gente, vai ser aqui, ó. Ó. Segue esse marca-texto feroz aqui, ó. Ó. Essa aqui é a cadeia principal. É onde vai ter o maior número de carbonos de ponta a ponta. Certo? Certo. Então tá bom. Se discordar, quem está errado é você, não eu. Eu tô certo. Então aqui eu tenho um carbono nessa ramificação. Nessa ramificação aqui eu tenho 2 carbonos. E nessa ramificação aqui eu tenho 3 carbonos. Ai, professor, que emoção. Tá emocionado, né? É facinho. Olha só. Então, beleza. Vamos enumerar. Se eu enumerar daqui, dessa ponta para essa ponta, eu vou ter a primeira ramificação no carbono 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Se eu enumerar daqui para lá, vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Tá passando moto na minha rua. Ô saco. Toda vez aparece uma moto aqui. Então aqui vai estar no carbono 5, beleza? Então eu vou ter que numerar daqui para lá. Então
Aqui no carbono 4. Aqui é o carbono 5. Aqui é o carbono 6. Ai, professor, acho que eu estou entendendo, hein? Estou começando a entender agora, hein? Que bom. Então vamos lá. Agora a gente vai ter que lembrar uma parada. Nossa, ficou ridículo aquilo, mas tudo bem. Ó, vou ter que lembrar uma parada. Sempre quando eu tenho mais radicais, eu vou ter que dar o nome deles em ordem alfabética. Ordem alfabética. Então tá bom. Ó, veja bem. Esse cara aqui tem um carbono só. Então ele é um metil. Metil. Esse cara, até colocar aqui, ó, vou escrever toscamente aqui, ó. Metil. Metil. Aqui tem 2 carbonos. Eu coloquei só met ali, né? Então aqui, prefixo de 2 carbonos é et. Então eu tenho um etil. Prefixo de 3 carbonos é prop. Então eu tenho propil aqui. Certo? Gente, ordem alfabética. Etil vem na frente, né? Não é possível que vocês não sabem disso, né? Que o E vem antes do M e do P, né? Então tá bom. Então o primeiro que eu vou dar o nome vai ser para o radical etil. Então 5-etil. Depois vem o metil, porque o M vem antes do P. Então vai ser 5-etil, 4-metil, 6-propil. E aí acabou, não tem mais nenhum radical. O que eu vou ter que fazer? Ir para a cadeia principal. Essa cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. DEC, sufixo ano. Por que sufixo ano? Porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Show? Show. Então tá bom, vamos continuar. Alquenos ramificados. Nos alquenos ramificados, mesmo esquema, determinar a cadeia principal. Essa cadeia principal, ela vai ser a cadeia com o maior número de carbonos, porém tem que apresentar a ligação dupla nessa cadeia. Olha só que interessante, tá? Segundo, enumerar a cadeia principal pelo mais próximo da dupla, certo? Por que mais próximo da dupla? Porque sim, tá? Aqui não é a ramificação, aqui é a dupla. Depois a gente vai ver que a ordem de preferência é sempre a insaturação vem antes do radical, beleza? Então, quando tem dupla, você não enumera pelo mais próximo do radical, e sim pelo mais próximo da dupla, tá? Aí, mesmo esquema, identificar os radicais, nomear radicais em ordem alfabética, quando tiver mais de um, obviamente, e nomear a cadeia principal, porém aqui é um prefixo mais eno. Então vamos lá para esse exemplo aqui, galera, olha só. Então, primeira coisa, encontrar a cadeia principal. Vamos pegar aquele nosso marca-textinho maroto e vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aqui vai estar a cadeia principal. A cadeia principal sempre tem que passar pela dupla. Segundo ponto, tenho que enumerar a cadeia. Veja bem, se eu enumerar a cadeia da esquerda para a direita, a minha dupla vai estar no carbono 2. Se eu numerar da direita para a esquerda, a dupla vai estar no carbono 3. Ó. 1, 2, 3. Né? Então, eu tenho que numerar sempre pelo mais próximo da dupla, certo? E aí, identificar os radicais. Como que a gente identifica os radicais? Né? Vamos contar quantos carbonos tem. Então, aqui, ó, Blau, aqui tem um carbono só, certo? Um carbono só, prefixo met. Tudo que é radical termina em il. Ah, professor, preciso me preocupar com a ordem alfabética? Não. Né? Por que não? Porque aqui só tem um radical. Você só vai se preocupar com a ordem alfabética se tiver 2 ou mais radicais, certo? Então, beleza. Então, aqui a nomenclatura vai ficar 4-metil, né? Porque esse metil está no quarto carbono. Pent, porque tem... Aí vamos para a cadeia principal, obviamente, porque não tem mais nenhum. Então, até voltar o laser aqui, né? Ó, eu gosto do laser para ficar apontando. Vou botar com o laser, ó. Então, 4-metil, não tem mais nenhum radical aqui, né? Então vamos para a cadeia principal. Pent, porque tem 5 carbonos, e no carbono 2 eu tenho uma dupla, ó. Então pent 2-eno, certo? Bora lá então continuar aqui. Bom, então é o seguinte, qual vai ser a nossa cadeia principal aqui? Ó? Percebam que a cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos e tem que passar pela dupla. Então, de qualquer forma, eu vou ter que passar por essa região aqui, ó. Certo? Essa região aqui vai ter que estar na minha cadeia principal, porque é onde está a dupla. Agora, se eu contar dessa ponta até essa,
eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu contar dessa ponta até essa, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, eu não sou trouxa, eu vou pegar sempre a que tem o maior número de carbonos. Beleza? Então, ok. Então é o seguinte, agora a gente vai ter que identificar os radicais. Esse radical aqui, ó, tem 3 carbonos, olha só que lindo. Então, ó, 3 carbonos, beleza? Ok, então se ele tem 3 carbonos, fechamos, já identificamos radicais. Então a gente vai ter que enumerar, obviamente, vai ter que começar da esquerda para a direita, porque é onde está mais perto da dupla. Então esse radical lindo aqui, ó, vai estar no carbono 3, né? Então eu vou ter um radical com 3 carbonos, o carbono 3. 3 carbonos, o prefixo é prop. Então vai ser 3-propil, hept, porque tem 7 carbonos, 2-eno, porque hept 2-enos. Eu tenho 7 carbonos e a minha dupla ligação está no carbono 2. Então, 2 a dupla, eno, né? Obviamente, porque é um alqueno, certo? Vamos lá, segundo exemplo. Aqui eu tenho alcadieno, a gente já viu isso na aula passada, né? Um alcadieno aqui, ó, bonitão, querendo conversar com a gente. Então é o seguinte, marca texto, vamos nessa. Cadeia principal, vocês já devem ter percebido que vai ser a cadeia que passa pelas duas duplas ligações. Tá bom? Aqui é a cadeia principal, beleza? Agora vamos identificar então o radical. O radical é esse maluco aqui, beleza? Tem um carbono só, então é um metil, né? Mete, um carbono mete, tudo que está fora da cadeia termina em il. Bom, se eu enumerar daqui para cá, da direita para a esquerda, o carbono 1 vai ser onde está a dupla. Aqui, ó, 1 vai ser aqui, ele vai ser onde está a dupla. Opa, 1. Certo? Que um mais ridículo que eu fiz agora, hein? Se eu contar daqui para cá, a dupla está no carbono 1. Se eu contar daqui para cá, a dupla está no carbono 2. Então eu vou ter que numerar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão vendo como que eu escrevo bem com o mouse, né? Então, ó, no terceiro carbono eu tenho o radical metil, pentá, porque tem 5 carbonos, 1,3 de eno, porque a dupla está no carbono 1 e está no carbono 3, beleza? Esse maluco aqui, ó, esse aqui também ficou bacana, hein? Tá bom. Ó, marca texto mais uma vez. Qual vai ser a nossa cadeia principal? Vai ter que começar, vai ter que passar por aqui, né, ó, que é onde está a nossa dupla, certinho? Aqui, ó. Ó que coisa mais linda. Tá? Vai ter que passar por aqui. Se eu contar da direita para a esquerda, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Daqui até essa ponta vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Dá na mesma, né? E daqui até aqui dá 5, né? Então a gente já sabe que não é. Vamos pegar ela retinha aqui, ó, para ficar bonito. Certo? Opa, grifei no lado errado, mas tudo bem. Vamos fazer certo aqui, ó. Ó, ó, ó. Pronto. Essa aqui é a cadeia principal. Beleza? Então, ó, no carbono 1, 2, 3, 4, eu tenho o radical butil. Tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Deixa eu colocar a nossa canetinha maravilhosa. Vamos lá. Nossa caneta. Cadê? Cadê? Aqui. Ó, tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? Esse radical aqui tem 2 carbonos. Opa, esse radical aqui, ó. Vamos lá, 2 carbonos. Beleza? Então tá bom. 4 carbonos. Radical butil, but. 2 carbonos, radical etil. Então tenho 2 radicais diferentes, eu tenho que fazer a ordem alfabética agora, né? Então sempre que eu tenho 2 radicais, vamos fazer a ordem alfabética. Butil vem antes do etil, né, galera? Vocês já sabem disso. Então, 4 butil, 3 etil, oct, porque eu tenho 8 carbonos, 2, porque no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação oct-2-eno. Beleza? E aí, para os hidrocarbonetos com ligações triplas, vai ser o mesmo esquema, porém, a gente vai contar sempre pela ligação tripla, não é não? Então, olha só, aqui eu já coloquei para vocês, tá bonitinho já aqui. Deixa eu colocar meu laser para apontar. Aqui, ó.
Determinar a cadeia principal, tem que ter a tripla ligação, enumerar pelo mais próximo da tripla, agora não tem dupla, então é a tripla, né? Enumera pelo mais próximo da tripla, identifica os radicais, dá o nome dos radicais em ordem alfabética, se tiver mais de um, e dá o nome da cadeia principal, que vai ser o prefixo mais ino, tá bom? Então aqui, vamos lá, vou até colocar aqui de novo lá o nosso marca-texto, para a gente achar a cadeia principal, que vocês já devem ter notado, que vai ser essa daqui, ó. Ó, onde passa a tripla, certo? Tem que passar a tripla. Beleza. Então aqui é a nossa cadeia principal. Tá, então vamos agora pegar a nossa canetinha e ver quantos carbonos tem. A gente percebe que aqui tem um carbono só. Se tem um carbono só, é o prefixo met, né? Então, vamos lá colocar o nosso apontador a laser de novo para mostrar para vocês, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. No quarto carbono eu tenho o radical metil, certo? Não tem mais nenhum radical, então vamos para o nome da cadeia principal. Oct, porque tem 8 carbonos. 2, porque no carbono 2 eu tenho a ligação tripla, então oct 2 ino. Belezinha? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tá? Foi uma primeira aula sobre hidrocarbonetos ramificados. Logo a gente posta mais duas aulas aí sobre isso, para falar sobre algumas ramificações um pouquinho diferentes e também sobre os hidrocarbonetos cíclicos ramificados, tá? E a gente se vê então na próxima. Um forte abraço, até mais, valeu!